Oi, mulheres! Voltei pro YouTube, se Deus quiser. Vou começar com os vídeos de 2025 e a meta é um vídeo por semana. Se Deus quiser, vai dar certo. Dessa vez, assim, é uma meta realmente de trabalho, tá? E eu tô dando minha palavra pra vocês que vai ter um vídeo por semana se vocês me ajudarem, tá? Então eu também preciso da ajuda de vocês. Então eu já vou pedir que aqui no início do vídeo vocês deixem conteúdos, ideias de temas que vocês gostariam que eu trouxesse para cá. Deixa nos comentários, por favor, que isso vai me ajudar muito nessa meta. Mas no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a minha rinoplastia, como que foi, vou também dar uma média de valores que vocês têm me perguntado muito, como foi o pós-operatório, se eu faria de novo ou não, com quem eu fiz, enfim, vou contar tudo, que eu sei que esse é um tema que interessou muito vocês. E eu quero que esteja aqui no canal um vídeo bem completo. Vou colocar fotos também, trechos, se eu tiver vídeos também, trechos de vídeos desse processo, para vocês verem bem e acalmar também o coração de quem estiver desejando passar por isso, porque eu sei que é um sonho de muitas mulheres. Então, vamos lá. Vou fazer isso enquanto me maqueio pro dia e depois eu vou mostrar meu look pra vocês, como ficou, que eu sei que vocês gostam de ver também. E queria mostrar minha penteadeira por alto, porque eu tô, assim, desejando mostrar isso pra vocês, mas eu não sei se eu faço um vídeo só pra isso, mostrando como que eu montei minha penteadeira. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer um vídeo só pra isso. Então, comentem aqui também se vocês quiserem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E vamos pro tema de hoje. Peraí que eu vou pegar um espelhinho, porque vocês estão na frente do espelho grande. Vou deixar meu espelhinho aqui pra eu conseguir me maquiar. E se eu não estiver olhando pra câmera, vocês já sabem que é porque eu estou olhando pro espelhinho. Mas, primeiro de tudo, por que eu decidi fazer a minha rinoplastia? Como que foi esse processo de decidir fazer a rinoplastia? Eu tenho problema com desvio de septo há muitos anos. Então, desde que eu tenho 14, 15 anos, a respiração me incomoda. E me incomodava num nível que, com 16 anos, eu fiz uma cirurgia de desvio de septo. Então, eu fiz essa cirurgia com 16 anos e era uma cirurgia que não tinha corte. Eu não mexi na parte estética, eu só mexi realmente no septo do meu nariz. Só que não ajudou muito. A médica, inclusive, que fez essa cirurgia, ela falou para mim que podia tanto ajudar muito, melhorar muito a minha respiração, como podia não fazer tanta diferença. E no meu caso, realmente não fez tanta diferença. Melhorou assim no primeiro mês, talvez eu senti um pouco de diferença, mas logo a respiração voltou a me incomodar e foi algo que sempre me incomodou, a respiração. Eu faço esportes, faço academia e gosto de praticar esportes desde os meus 15 anos e eu sempre tinha dor de veado. Sabe aquela dor aqui na barriga, assim, perto da costela que a gente sente? Aquilo acontece quando você está respirando muito pela boca. E eu sempre tinha aquela dor, sempre mesmo, porque eu respirava muito pela boca, já que o meu nariz não dava conta de acompanhar ali o exercício. Então era algo que sempre me incomodou. Mas, como eu já tinha feito a cirurgia de desvio de septo uma vez, eu não pensava em fazer de novo. Eu falava, se não resolveu agora, deixa, vai ficar assim mesmo e vida que segue. Eu não pensava em fazer de novo de jeito nenhum. Mas, e nem pensava também na parte estética. Não era algo que eu pensava. Só que eu comecei a trabalhar com as redes sociais, eu comecei a trabalhar com o Instagram. E quanto mais esse virou meu trabalho, né? Então, trabalhar com o Instagram, a minha imagem, trabalhar com fotos, quanto mais isso, a minha imagem, o meu trabalho estar atrelado à minha imagem, quanto mais isso foi acontecendo, mais eu comecei a me incomodar com alguns pontos da minha aparência. Então, acho que isso é normal. Como eu não tirava tantas fotos, não era algo que eu percebia ou que me incomodava muito o meu nariz. Só que à medida que eu comecei a tirar mais fotos, eu percebi, por exemplo, por que eu nunca me gostei de perfil. Eu nunca me gostei de perfil, mas eu não sabia dizer o porquê. E quanto mais eu fui aprendendo sobre imagem e me vendo também em fotos, em books, né, fazendo
aquelas sessões de foto e tal, que eu fiz muitas fotos profissionais pro meu trabalho e tudo mais. Quanto mais eu fiz isso, mais o meu nariz começou a me incomodar, porque eu percebi que eu não gostava dele de perfil. E não do meu rosto como um todo, mas eu não gostava muito disso aqui, que eu tinha um pouco de papada, assim, e o meu nariz, ele tinha uma curva bem acentuada aqui, inclusive vou deixar uma foto. E aí, aliado a isso, eu também comecei a receber muitos comentários negativos sobre o meu nariz. Muitos não, tá? Muitos é exagero. Mas assim, sempre que eu ia receber algum hate, sempre que alguém não gostava de mim ou não gostava do meu conteúdo e queria me ofender de alguma forma, a pessoa me ofendia pelo meu nariz. Então a pessoa falava assim, nossa, você tá roubando o ar do mundo. Ou a pessoa falava assim, ai, não tá aqui o corretivo que eu quero. Ou a pessoa falava assim, nossa, que nariz grande. Ou, nossa, fala de feminilidade e tem esses traços nada femininos. Eu já recebi mensagens me comparando com outras pessoas que nitidamente têm o nariz bem grande. Tanto que tem uma menina no TikTok, assim, até, que eu não sei se o conteúdo dela é o nariz, eu não entendi muito bem. Mas eu sei que ela fala, assim, atrela a imagem àquilo, até porque o nariz dela realmente é bem protuberante e ela usa disso, eu acredito que ela usa disso até pra crescer e tudo mais, tanto que ela zoa, assim, alguns vídeos eu entendi que tem uma pegada de brincadeira e tudo mais. Mas enfim, eu recebi comentários comparando com ela, como se o meu nariz fosse tão grande quanto o dela. E eu tenho noção que não era. Mas assim, ficavam comparando, era sempre um ataque ao meu nariz. E eu confesso que isso começou a me incomodar mais, fez eu me incomodar ainda mais com o meu nariz. Outra coisa também é que nem sempre era um hate. Eu já recebi mensagens assim: como que você lida com o seu nariz? Eu também tenho o nariz grande e tenho dificuldade de lidar com o meu. Então não era um hate, a pessoa realmente estava perguntando numa boa, mas, assim, eu não achava meu nariz grande assim. E à medida que eu fui recebendo esse tipo de comentário, o meu nariz começou a me incomodar ainda mais. E eu comecei a pensar sobre rinoplastia. E comecei a ver se aquilo era um desejo meu também. E não só para parar de receber comentários ruins. E aí eu comecei a pensar, comecei a ver vídeos sobre, e realmente vi que aquilo ia me ajudar muito também no meu trabalho, porque muitas vezes eu tô gravando alguma coisa, eu tava gravando alguma coisa, e se eu virasse de lado, depois eu me incomodava. Eu pensava, putz, por que eu virei? Vai dar pra ver meu nariz de perfil. Então era algo que acabava me travando um pouco. E isso me incomodava. Então eu decidi marcar duas consultas. Eu marquei consulta com 2 cirurgiões plásticos para ter 2 opiniões diferentes, né? Para ver se era aquilo mesmo que eu queria, ver com quem eu sentia mais confiança, saber mais de valores. Então eu marquei com 2. E fui ver, assim, não estava completamente decidida ainda de fazer, mas fui atrás para ter uma ideia melhor, para ver como seria, para ver se aquilo também melhoraria minha respiração, se eu conseguiria aliar uma coisa com a outra. E aí eu fui na primeira consulta, e a primeira consulta que eu fui já foi com o doutor que eu fiz, que foi o doutor Vitor. Vou até deixar o Insta dele aqui também para vocês verem. Eu fui na primeira consulta com ele e já achei a consulta com ele, assim, maravilhosa. Ele é muito atencioso, achei ele muito atencioso comigo, com meu marido, explicou tudo pra gente. Foi uma consulta que durou bastante tempo, porque ele realmente explica com muita calma, explica toda a cirurgia, tudo como funciona. Ele olhou meu nariz e falou que realmente a minha respiração deveria estar ruim, porque eu tava com, eu não lembro o nome agora, acho que era cornetos, o nome da estrutura, e que aquilo atrapalhava realmente a passagem do ar, e por isso eu não respirava tão bem até hoje. Enfim, foi super atencioso e fez aquela simulação. Então, na primeira consulta, ele faz uma simulação, ele tira fotos suas e faz uma simulação de como o seu nariz poderia ficar. Porque não adianta você chegar lá na consulta e falar assim, eu quero o nariz igual o de fulana. Não adianta, porque às vezes não vai ficar harmônico para o seu rosto. Então ele não aceita isso, ele não faz isso. Você pode mostrar, por exemplo, narizes que você acha bonito.
Então, doutor, eu gosto de narizes com essa ponta aqui, ou com essa curva aqui mais acentuada, ou com essa curva mais natural, enfim, você pode fazer isso. Agora, chegar e falar, eu quero igual de fulana, isso não dá, e ele já deixa isso muito claro, porque ele fala bastante, né, que não é uma ciência exata, que o de cada pessoa vai ficar de um jeito, que tem que ver o que fica harmônico para o seu rosto também. Então, ele é bem transparente com relação a isso. E eu gostei muito do trabalho dele também, porque ele foi o médico, o cirurgião plástico que eu achei os resultados mais naturais. Os outros eu olhava e falava assim, nossa, tá muito fino, nossa, tá muito pontudo. E eu não gostava, eu queria uma coisa um pouco mais natural. E foi isso que eu gostei muito dos resultados dele, atrelado ao fato de que o Dr. Vitor é otorrino. Então, ele não é só cirurgião plástico, ele também é otorrino. E eu tinha visto muitos casos de gente que tinha feito a cirurgia, a rinoplastia, tinha ficado bonito, mas tinha, por exemplo, piorado a respiração. Porque por o médico não ser otorrino, ele se preocupava mais com a parte estética do que funcional. E como o Dr. Vitor era tanto otorrino quanto cirurgião plástico, ele se preocuparia com as duas partes e me ajudaria nessas duas coisas. E isso para mim foi super importante. Eu acredito que fez toda a diferença. Nessa própria simulação, em que ele vê como vai, né, ele simula como pode ficar o seu nariz, ele me falou que o meu queixo ele era um pouco para dentro. E que por isso eu podia ter essa sensação aqui de ter essa papada maior, e que por isso também o meu nariz passava a impressão de ser maior, porque o meu queixo ele era um pouco assim para dentro. Não era nada absurdo, mas era um pouco. E ele falou que se eu quisesse fazer o queixo também, o resultado final do meu perfil ia ficar muito mais bonito. Então ele perguntou se eu queria ver essa possibilidade e me recomendou, não é nem ele que faz, então ele me recomendou uma pessoa que atende com ele, um cirurgião dentista que atende com ele e faz essa colocação de prótese no queixo, caso fosse do meu interesse. E ele falou assim, vai lá, marca uma consulta com ele, vai lá para você ver como poderia ficar, ver o que você acha, e qualquer coisa, se você se sentir bem, você faz os dois juntos. E eu falei, tá bom. E aí marquei com ele, com o Dr. Diego, para fazer o mento. Para ver, na verdade, se eu faria o mento também. Fui na segunda opção que eu tinha marcado, fui no segundo cirurgião plástico da Rino. Gostei dele também, mas eu senti mais confiança no Dr. Vitor e achei os resultados do Dr. Vitor mais naturais, mais o que eu estava buscando. Fora que esse segundo cirurgião, ele também me recomendou fazer aumento. Então eu gostei que foi assim, duas opiniões, sabe? Falando assim, olha, sem eu falar nada, os dois falaram que eu precisava fazer e que melhoraria muito o resultado final do perfil. Então eu falei, realmente. Só que esse segundo cirurgião, ele fazia o queixo com uma técnica diferente da que o Dr. Diego, esse cirurgião dentista que eu falei, fazia. E eu gostei mais da técnica do Dr. Diego, que ele colocava o mento com uma prótese que é uma prótese mais dura, mais estruturada, então ela não corre menos risco de ser absorvida pelo corpo muito rápido, e ela é uma prótese feita para o meu rosto. Enquanto do outro cirurgião que fazia junto, tanto o nariz e ele também fazia o queixo, ele colocava uma prótese padrão para todos os rostos. Enquanto o Dr. Diego, ele fazia uma prótese própria para o meu rosto, um molde próprio para o meu rosto de acordo com o tamanho que eu precisasse e que eu quisesse. Então eu achei isso muito melhor e por isso eu optei fazer com o Dr. Vitor, que foi o primeiro cirurgião que eu fui, e com o Dr. Diego. Então, ó o povão. E aí eu decidi, um pó compacto. E aí eu decidi fazer com ele. Então eu decidi fazer com eles dois, né? Com o Dr. Vitor e com o Dr. Diego. Marquei a cirurgia para o dia 22 de janeiro e fiquei, né, na expectativa, fiquei pensando se eu faria ou não. E já falando sobre uma faixa de valores, o meu plano de saúde cobriu toda a parte hospitalar, então eu paguei só os honorários médicos, eu não paguei a parte hospitalar porque o meu plano cobriu toda a parte hospitalar. E dos honorários médicos,
os 2 cirurgiões que eu fui da rinoplastia, eles tinham a mesma média de preço, que é uma média de 20 mil reais, e aí pode variar para um pouquinho mais, para menos, acredito que não. Mas para um pouquinho mais, se você precisar, por exemplo, de enxerto de costela, que foi o meu caso. Como eu já tinha feito essa cirurgia do desvio de septo, o meu septo já era muito fraquinho, já tinha pouca cartilagem. Então, o Dr. Vitor já orientou desde o início que eu precisaria tirar enxerto da costela, precisaria tirar cartilagem da costela, e isso tinha uma taxa que no meu caso o plano cobriu, mas talvez no seu caso o plano não cubra. Então tem que avaliar cada caso, mas a média é 20 mil e aí pode acrescentar umas taxas a mais, caso, né, enfim, você tenha isso, por exemplo, da costela, seu plano não cubra, caso você tenha que pagar a parte hospitalar, então pode acrescentar dependendo aí do caso. Caso seja, por exemplo, uma rinoplastia secundária, terciária, que é muito comum. Mas então, no meu caso, ficou aí em torno de 20 mil e meu plano cobriu as partes hospitalares e o enxerto de costela. E o mento é mais ou menos 10 mil reais. Aí também acredito que possa variar, também varia muito de acordo com a forma de pagamento. Então, se você for pagar no Pix, tem um desconto. Se você for pagar parcelado, aumenta um pouco. Então, tem essas variações, mas mais ou menos a faixa é essa. 20 mil para rinoplastia e 10 mil para prótese do mento. Mas, seguindo, marquei a cirurgia e fiquei aí pensando se eu faria ou não. Gente, esqueci o batom. Fiquei pensando se eu faria ou não, mas já estava marcado e fiquei aí, né, vendo o que eu faria, conversando bastante, vendo muito vídeo, até que quando foi chegando perto da data, perto de quando você tem que fazer o pagamento, eu decidi que eu faria sim, que era algo que eu queria, era algo que eu trabalhei muito. Depois eu até posso fazer um vídeo só sobre isso, porque é algo que eu trabalhei muito no meu psicólogo também, assim, essa parte psicológica mesmo, de investir um dinheiro tão alto em mim. Cirurgia não é algo assim que você tem uma certeza absoluta, até porque varia muito do organismo de cada pessoa, né? Então tem gente que mesmo o médico tendo feito tudo certo, mesmo você tendo feito tudo certo, pode ser que não fique tão bom, pode ser que não, enfim, seu corpo reaja mal. Então trabalhei muito no psicológico, tanto nessa parte, quanto na parte de gastar esse dinheiro em mim, que foi uma dificuldade muito grande. Eu tinha uma trava muito grande. Assim, se, sei lá, alguém da minha família quisesse fazer alguma coisa e fosse gastar essa quantia, eu apoiaria, eu inclusive ajudaria a pagar, mas para mim eu tinha muita dificuldade. Sentia que era uma espécie de egoísmo, sabe? Então eu trabalhei bastante isso em mim. E por isso foi tão importante a cirurgia, porque foi quebrar uma crença que eu tinha também, de que gastar isso comigo era egoísmo. Enfim, foi muito importante, posso até falar mais sobre isso em outro momento, se vocês quiserem também, até porque essa parte psicológica, não só do financeiro, mas principalmente a expectativa do resultado é muito importante de ser trabalhada, muito mesmo. Mas decidi fazer, marquei. Uma coisa que eu pensei bastante foi que, assim, no meu caso, ia ser muito difícil ficar pior, porque o meu nariz não era bonito nem esteticamente, assim, claro, poderia acontecer alguma coisa que o nariz ficasse muito torto, poderia. Mas eu pensei assim, dificilmente vai ficar pior do que já tá, porque meu nariz já não é bonito, assim, esteticamente, e eu já não respiro bem. Então, assim, juntando as duas coisas, eu falei, alguma dessas duas coisas eu acho que vai melhorar. Então, fui na cara e na coragem e decidi fazer. E como eu acho que esse vídeo está ficando muito longo, eu vou falar mais sobre como foi a cirurgia em si e o pós-operatório, conselhos para o pós-operatório, que eu vi em poucos vídeos, tá? Eu tenho conselhos para dar para vocês que muitos vídeos sobre quinoplastia eu não vi ninguém dando. Então eu vou fazer num próximo vídeo só para esse não ficar muito longo. Então vai ter parte 2 contando como foi a cirurgia e conselhos do pós-operatório, como foi o pós-operatório com imagens. Eu aguardo você. Beijo da Bru!